Deus não muda apenas nossas circunstâncias. Ele muda nossa direção. Billy Graham. Algumas histórias da Bíblia parecem simples quando lemos rapidamente. Mas quando paramos para observar os detalhes, percebemos que existe algo muito mais profundo acontecendo. Existe uma história em particular que deixa muita gente intrigada. Um homem recebe um milagre extraordinário de Jesus. Ele era cego e passa a enxergar novamente. Mas logo depois do milagre, Jesus diz algo completamente inesperado. Uma frase curta, uma frase direta, mas cheia de significado. Ele diz simplesmente: não volte para a aldeia. Agora pense nisso por um momento. Um homem que viveu anos na escuridão acaba de receber um milagre que muda completamente sua vida. A reação natural seria voltar para casa, voltar para os amigos, voltar para as pessoas que o conheciam, contar o que aconteceu, mostrar o milagre. Mas Jesus diz exatamente o contrário. Ele diz para aquele homem não voltar. E essa simples frase levanta uma pergunta poderosa. Por quê? Porque alguém que acabou de receber um milagre seria impedido de voltar para o lugar onde sempre viveu. O que havia naquela aldeia que Jesus sabia, mas que muitas pessoas nunca perceberam ao ler essa história. Para entender isso, precisamos voltar ao início. Precisamos imaginar como era a vida daquele homem antes de encontrar Jesus. Ele era cego. Isso significa que ele vivia em um mundo completamente diferente do nosso. Ele não via rostos, não via caminhos, não via o céu, não via a luz do sol. Durante anos, sua realidade era apenas escuridão. Imagine acordar todos os dias sem saber como é a aparência das pessoas ao seu redor. Imagine depender de outras pessoas para caminhar, trabalhar ou simplesmente se mover. Naquela época, ser cego não significava apenas não enxergar. Significava também viver à margem da sociedade. Muitos cegos dependiam de esmolas para sobreviver. Alguns ficavam sentados perto de estradas ou mercados, esperando que alguém tivesse compaixão. Era uma vida de dependência, de limitações e muitas vezes de solidão. Esse homem provavelmente já tinha se acostumado com isso. Talvez ele já tivesse aceitado que sua vida seria sempre assim. Mas um dia algo diferente acontece. Jesus chega à região onde ele estava. E algumas pessoas levam aquele homem até ele. Elas pedem que Jesus toque nele. Talvez já tivessem ouvido falar dos milagres. Talvez acreditassem que algo extraordinário poderia acontecer. E então a história toma um rumo inesperado. Porque Jesus não faz o que muitas pessoas esperariam. Ele não realiza o milagre ali mesmo. Ele não cura o homem diante de todos. Ele faz algo curioso. Jesus segura a mão daquele homem e o leva para fora da aldeia. Pense nisso. Antes do milagre acontecer, Jesus tira aquele homem do lugar onde ele vivia, longe das pessoas, longe da multidão, longe da aldeia. Esse detalhe parece pequeno, mas é extremamente importante. Porque Jesus poderia simplesmente curá-lo ali, mas ele escolhe fazer algo diferente. Ele leva o homem para fora primeiro. Talvez porque alguns milagres começam quando Deus nos tira de certos ambientes. Talvez porque algumas transformações precisam acontecer longe das vozes que nos definiram por anos, longe das opiniões, longe das expectativas. Quantas vezes alguém tenta mudar e logo aparece alguém dizendo que aquilo não vai durar? Quantas vezes alguém tenta crescer e alguém ao redor tenta puxar essa pessoa de volta para o mesmo lugar de sempre? Talvez Jesus soubesse exatamente disso. Talvez ele soubesse que aquele homem precisava primeiro sair daquele ambiente. Então eles caminham para fora da aldeia. E é ali que algo surpreendente acontece.
Jesus toca os olhos do homem. Depois faz uma pergunta curiosa. Ele pergunta: "Você consegue ver alguma coisa?" Essa pergunta é interessante, porque normalmente os milagres de Jesus eram imediatos. Mas aqui parece que existe um processo. O homem responde algo estranho. Ele diz que consegue ver pessoas, mas elas parecem árvores andando. Ou seja, a visão começou a voltar, mas ainda não estava completa. Então Jesus toca novamente os olhos dele, e dessa vez, tudo muda. A visão volta completamente. Depois de anos vivendo na escuridão, aquele homem finalmente pode enxergar o mundo. Imagine o impacto desse momento. Imagine abrir os olhos e ver pela primeira vez o rosto das pessoas. Ver o céu, ver as cores da natureza, ver a luz do sol. Para alguém que viveu tanto tempo na escuridão, aquilo devia parecer quase impossível, mas é exatamente nesse momento que Jesus diz algo que parece estranho. Ele diz: "Não volte para essa aldeia." Essa frase pode parecer pequena, mas ela carrega uma das lições espirituais mais profundas dessa história. Porque talvez o problema daquele homem nunca tenha sido apenas a cegueira. Talvez também existisse algo naquele ambiente que não combinava com a nova vida que ele estava começando. E aqui surge uma reflexão muito importante. Nem todo ambiente é saudável para aquilo que Deus está construindo dentro de nós. Alguns lugares fortalecem a fé, outros lugares sufocam a fé. Alguns ambientes incentivam o crescimento, outros ambientes mantêm as pessoas presas ao passado. Talvez aquela aldeia representasse exatamente isso. Um lugar onde aquele homem sempre foi visto apenas como o cego, não pelo nome, não pela história, mas pela sua limitação. Agora, imagine ele voltando imediatamente para lá. As pessoas talvez olhassem para ele e dissessem: "Esse não é o cego que ficava na entrada da cidade?" Alguns poderiam acreditar, outros poderiam duvidar. Mas existe algo que muitas vezes acontece quando alguém muda. Nem todo mundo consegue aceitar essa mudança. Algumas pessoas preferem manter você exatamente como sempre foi, porque isso é mais confortável para elas. Talvez Jesus estivesse protegendo aquele homem, protegendo sua nova visão, protegendo sua nova identidade. Porque às vezes o lugar onde vivíamos antes da transformação não é o melhor lugar para começar a nova fase da nossa vida. E talvez seja exatamente isso que essa história está tentando nos ensinar. Porque muitas pessoas hoje vivem algo parecido. Elas pedem mudança, pedem direção, pedem transformação, mas continuam voltando para os mesmos ambientes, para os mesmos ciclos, para as mesmas influências, e então se perguntam por que nada realmente muda. Mas talvez a resposta esteja escondida naquela simples frase de Jesus: "Não volte para a aldeia."